Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que nós damos início ao ano letivo do Departamento de Medicina da PUC-Rio, inaugurando esse ano com a nossa aula magna. A interação e o casamento entre a tecnologia e a medicina é tão antigo quanto a humanidade, desde a época pré-histórica e ao longo de todos os períodos da história. Nós vemos o quanto essas duas áreas são intimamente conectadas, ampliando as capacidades do ser humano de poder compreender e intervir sobre a saúde. Com o crescimento exponencial da tecnologia nos últimos anos, isso se amplificou muito mais, e uma das áreas especificamente em que esse fenômeno vem ocorrendo é o campo da informática. Todos nós estamos familiarizados com os vários avanços desse campo que se chama informática médica, informática em saúde, em que os desafios do campo da saúde são atendidos pelas buscas de soluções do campo da informática. Então, nada mais justo do que começarmos esse ano trazendo esse casamento vivo, a cores, online, para todos vocês. E para isso nós convidamos um pesquisador e professor da PUC que trabalha há anos nesse campo, que pesquisa sobre isso, que é o professor Alberto Raposo, professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, coordenador de projetos do Instituto TecGraf da PUC-Rio e pesquisador do CNPq nível 1, para falar sobre as possíveis revoluções no campo das imagens médicas e os desdobramentos que isso pode nos trazer. Professor Alberto Raposo. Obrigado, Jorge. Quero primeiro agradecer o convite aqui do Departamento de Medicina para essa aula magna, que me deixou muito honrado. Então, assim, o que eu vou falar aqui é sobre duas tecnologias que são bastante amplas, que eu venho trabalhando há algum tempo, que é o aprendizado de máquina, machine learning, e realidade estendida, que é extended reality em inglês, Isso é resultado de um grupo, tanto de alunos quanto de profissionais lá do TecGraf, que eu oriento o grupo. Hoje tem mais de 30 pessoas, tantas outras que já passaram ao longo desse tempo. Então, fico a todo mundo também agradecido aqui. Naturalmente, um ou outro não vai aparecer, mas não dá para agradecer todo mundo, Bom, então vou começar falando primeiro desse conceito de realidades extensivas, Na verdade, isso é um nome que eles inventaram, que eu achei bom, porque engloba uma série de tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, que aparecem, às vezes, misturadas, são tecnologias mais ou menos relacionadas, as quais eu venho trabalhando há algum tempo. Então, quando bota tudo isso dentro do mesmo nome, é conveniente para você fazer esse tipo de pesquisa. Então, isso que eu usei, eu aproveitei para usar esse termo aqui no E se você, provavelmente vocês já ouviram falar, já viram, mas inúmeras áreas da medicina que esse tipo de tecnologia tem potencial, já está começando a trazer benefícios, Desde o treinamento, a educação, você fazer simulações que às vezes são mais baratas do que como, por exemplo, um trabalho, você poder levar para casa isso, você não consegue. Então, está falando de treinamento, educação, ciências práticas, também você treinar em casos que às vezes são raros de se encontrar. Também tem a ver com planejamento cirúrgico, que é outra área que é muito falada, de você poder planejar toda uma certa cirurgia antecipadamente, e não ser surpreendido na hora com alguma coisa, diferente daquilo que você tinha pensado, ou pelo menos você conseguir ser mais rápido no procedimento, porque você já fez ele antes virtualmente. Tem essa parte de comunicação com a família, o paciente, quando ele vê ali a coisa em 3D, pode melhorar esse tipo de explicações que você às vezes tem que dar.
E tem também uma outra área que já é clássica aí também em realidade virtual, que é o tratamento de fobias e traumas, né? Quando você expõe a situação virtual, você tem um efeito similar ao que seria a exposição de vivo, né? Então, e às vezes é muito mais fácil também você tratar dessa forma. Bom, e a essência disso tudo aí, né, são os modelos 3D. Né? Toda essa XR aí, você precisa pegar aquilo que vem lá dos exames, né, e transformar em um modelo real, né, ou melhor, um modelo bem real, um modelo bem factível, né, muito acurado, com muita precisão, né, daquilo que é o original. E a vantagem disso é que você está trabalhando sobre uma coisa 3D, que você não está fazendo suposições em cima de uma imagem 2D, né? Muitas vezes, isso eu ouço de experiência dos próprios médicos, que muitas vezes são surpreendidos na hora H lá de um procedimento por alguma coisa que ele não tinha visto naquela imagem 2D. Ele não tinha entendido. Então, quando você consegue botar isso em 3D, seja para imprimir ou seja para ver em realidade virtual, você está trabalhando com a situação real, né? Que é 3D, né? Os órgãos são 3D. Agora, esse também é o grande desafio, porque você obter um modelo 3D a partir das imagens, né, que muitas vezes geralmente são 2D, no máximo volumétricas, assim, é trabalhoso. Já se faz isso há algum tempo, mas é um trabalho muito manual, de você passar por vários softwares, exporta para um que faz uma certa coisa, depois você exporta para outro. É um trabalho assim, que requer uma certa expertise humana, né? Quer dizer, o cara tem que ser experiente nesse tipo de migração entre os vários softwares e toma tempo, né? Além de precisar da expertise, isso gasta tempo. Então foi justamente aí que eu comecei na área médica, né? Que foi o primeiro projeto assim, oficial que a gente teve foi em 2016, na verdade. Eu já vinha trabalhando um pouco antes, mas o projeto mesmo foi com a GE, em 2016, onde a gente nasceu da parceria com o Next, né? Next é o laboratório lá do design, do Jorge Lopes, e onde também tem o Dr. Eron Werner, né, que trabalha com essa parte de medicina fetal aí há muito tempo, e eles já faziam isso, né, bem antes, de gerar os modelos para impressão. Lá o foco era mais impressão 3D, né, que a realidade virtual naquela época. Mas assim, o problema era o mesmo, né, você obter esses modelos 3D a partir fiéis, né, a partir lá dos exames, né. No caso de fetal, particularmente, tem que ser muito mais ultrassom, né, ou então no máximo uma ressonância magnética, né. Enfim, mas assim, mais comum mesmo é ultrassom, né, a grávida geralmente só faz ultrassom. Então, e é o exame mais assim, mais complicado, né, porque é cheio de ruído, é bem mais simples, a imagem é bem mais pobre, né, digamos assim, do que os outros, né? Por exemplo, a ressonância magnética ou a tomografia computacional, né? Então o problema era exatamente esse, né? Como você gerar a partir de exame de ultrassom, porque no caso aí tinha que ser ultrassom, né? Nós estávamos trabalhando com a fábrica dos equipamentos de ultrassom da GE, então não interessava outro tipo de exame, como gerar essas imagens de forma automática ou semi-automática, né? O que o Next já fazia era aquele processo que demorava um certo tempo, né? Requeria uma expertise e demorava um certo tempo. Então não era uma coisa viável economicamente, assim, do ponto de vista de fazer isso em uma instrução mais ampla, de fazer o exame e ter aquilo ali na hora. Né? Então esse projeto já terminou, né? Foi justamente automatizar isso. A gente fez um pipeline com várias etapas, né? Você começava desde a filtragem 2D, você precisa, né, tirar o ruído, são ruídos bem típicos de ultrassom, né, chamado ruído speckle, que você tinha que dar uma ajustada nessa imagem. Depois fazer a segmentação é você separar, né, qual é a sua parte de interesse aí, no caso era o feto, né, e essa parte aqui que está em volta. A segmentação é justamente definir as áreas da imagem que falam parte do modelo 3D, o que te interessa dali. Depois reconstruir em 3D, né, aquela parte que te interessa, e ainda tinha que fazer uma filtragem da malha 3D, porque tinha uns efeitos chamados efeito escada ali, né?
Fica muito tipo uma escadinha assim, né? Você precisa dar uma filtrada para fazer uma malha alisada assim. Bom, e aí a gente tem alguns resultados aqui. Esse projeto foi muito bem sucedido, né? Porque a gente conseguiu resultados assim muito equivalentes, pelo menos visualmente vocês podem ver aqui, que isso aqui foi o resultado dos processos manuais, né? E a gente viu mais ou menos quanto tempo a pessoa leva. Leva cerca de 1 hora e meia para fazer todo esse processo. Isso é um cara experiente, né? Que faz isso há muito tempo. Automaticamente você chega numa coisa com a mesma qualidade, né? Em 3 minutos. Está aí, processo totalmente automatizado. Oi? Tá. Então a gente tem, enfim, mais ou menos o mesmo resultado aí, que é, por exemplo, processo que variava de 2 a 6 horas e requeria uma pessoa. A gente conseguiu fazer um processo totalmente automatizado, quer dizer, não requer nenhuma intervenção humana, no máximo, sei lá, os mais complexos chegavam em 8 minutos, né? Mais uma média de menos de 5 minutos. Então, quer dizer, com o resultado desse projeto, a GE colocou isso dentro da máquina que eles lançaram lá em 2018, né? Que é o Volson 10BT18, aqui são até slides da própria GE de divulgação dessa máquina aí na época, dizendo, olha, agora você consegue gerar a malha total lá dentro, enfim, a partir lá do exame. Enfim. Então esse foi o primeiro projeto na área médica que a gente teve, que tratou, né, justamente daquela coisa de fazer o modelo 3D que a gente poderia usar para qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que eu digo, por exemplo, impressão 3D, ou usar para realidade virtual, realidade aumentada, enfim. O importante é ter aquele modelo ali, né? Ser capaz de obter aquele modelo a partir do exame, a partir no caso aí, dentro da máquina mesmo. Né? Bom, aí na sequência dele, a gente fez um projeto que tem uma relação com esse, mas é atualmente uma outra área, né? Mas também dentro, assim, ligado àquela área do Next, né? Que eles também continuam participando, é a reconstrução 3D e navegação virtual do útero, a partir do exame de estereoscopia, que é também ultrassonografia, né? Esse já foi no ano seguinte, 2017. O objetivo ali era, enfim, navegar dentro do útero, né, para você, por exemplo, reconstruir o útero em 3D, né, e navegar dentro dele para, por exemplo, você avaliar a posteriori ultrassom, eventualmente, se for fazer um procedimento invasivo, você ter aquele modelo 3D ali para navegar, antes você pode reduzir algum tempo, coisas assim. Esse projeto também teve a participação da Embrapi, que é a única empresa brasileira de isso aqui industrial, que não sei a sigla toda, que o TechGraph é uma unidade Embrapi, né, ou seja, ela pode ter cofinanciamento desse órgão aí. Então, mais ou menos a parte inicial é parecida com outro projeto, né, embora seja órgãos diferentes, né? É você reconstruir 3D, né, você pegar lá na ultrassonografia o que é a cavidade uterina, então você é capaz de segmentar isso, e reconstruir em 3D toda a cavidade uterina, né? Enfim, reconstruímos o modelo 3D, né, no caso agora todo o útero, né, na cavidade uterina, e aí o que teve assim, de mais diferente é traçar um caminho ótimo aqui de câmera, para você navegar automaticamente dentro do útero. E depois renderizar o vídeo, aqui está meio escuro, mas no próximo tem. Então tinha aqui um software, né, onde a gente fazia toda essa reconstrução e navegava dentro do útero, inclusive com tipo um mapinha, né, um minimapa de onde você está no útero aí, na ultrassom, né. Aqui tem vídeos. Isso é com tem 2 vídeos de navegação de útero, né? Se não me engano, alguns têm pólipos, outros não têm, enfim. Acho que está com velocidade diferente também. Enfim, são 2 exemplos aí de 2 úteros obtidos com exames de ultrassom, enfim, dentro do que a gente fez aí nesse projeto. E assim, você pode navegar assim, se automático, mas ele faz uma navegação automática justamente para a pessoa não ficar
perdida ali nessa navegação. Pronto. Tá. E um outro projeto que a gente tem também nessa linha de Extended Realities, né? No caso aqui a realidade virtual propriamente dita, é um projeto em parceria com a FRJ, né? O IPUB, né? O Instituto de Psiquiatria, que é para tratar a fobia de avião, né? Então a gente fez toda a simulação, né, de realidade virtual desde o aeroporto, a sala de embarque lá, até dentro do avião mesmo, né, podendo simular algumas situações tipo chuva, turbulência, coisa assim, mais barulho, né, de pessoas, que é uma situação um pouco mais tensa, né, que pode deixar a pessoa mais tensa, e eles já trabalharam no protocolo de tratamento, né? Seriam, se não me engano, 8 ou 10 sessões, onde eles tinham lá, as coisas iam acontecendo sequencialmente ali. E, infelizmente, o projeto foi bastante prejudicado pela pandemia, porque eles estavam justamente nesse processo de tratamento, né, com os pacientes, quando começou a pandemia e tudo teve que ser parado, né? Estavam com a ideia de fazer algumas centenas de casos, conseguiram 20 ou 30 no máximo, assim, então. E ficou esse tempo todo sem condições, né, de dar continuidade, porque naturalmente na pandemia não era o tipo de coisa que você podia, não era prioridade, né? Então, confesso que não sei agora se eles vão retomar isso ou não. Se passaram 2 anos, né, então a coisa esfria bastante. Mas é aquele último caso ali, né, que primeiro slide lá, que é também um outro uso típico de XR, né, de realidade virtual. Em medicina. Né? No caso aqui, já não depende daqueles modelos que vêm das imagens médicas, né? Depende muito mais de uma simulação de alguma coisa que é a situação que você está querendo tratar ali. Né? No caso aqui é avião, fobia de avião. Bom, aí voltando aqui ao título, entrou a outra parte da palestra, que é uma outra tecnologia que, de certa forma assim, está revolucionando também muita coisa na medicina e especialmente em imagens médicas, né? Que é o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina quebra um outro paradigma de programação, porque na programação clássica você faz o seguinte, você expressa regras, né, um algoritmo, e você entra com dados, né, regras e dados, você tem resposta. Então é aquela programação clássica, né? Você tem uma entrada, você programou o que vai acontecer e gera uma saída. No aprendizado de máquina, na verdade, você não tem essa parte do meio. É isso que você quer descobrir. Você tem entrada e tem saídas e quer descobrir, quer aprender como é que se transforma aquela entrada naquela saída. Então você precisa de muitas entradas e muitas saídas para a máquina ser capaz de aprender. Então a máquina é treinada e não programada explicitamente. Né? Basicamente você tem que encontrar padrões nos dados para ser capaz de descobrir, né, o que é aquilo, né, como é que aquilo é feito, para você depois poder reconhecer aquilo, né, em situações posteriores, depois que a máquina está treinada. Então, por exemplo, você pode fazer um monte de coisa com imagens, né? Por exemplo, a segmentação semântica é você separar, né, a imagem, o que significa cada pedaço dela. Né? Então, por exemplo, essa parte aqui é a grama, o amarelo é o gato, aí em cima, o rosa ali são a parte das árvores ao fundo e o azul é o céu. Você fez o que chama de segmentação semântica. Ou pode ser também a classificação e localização, quer dizer, você marca ali dentro da imagem com quadrado em que área da imagem tem o gato. Né? Você pode detectar objetos também com vários tipos, né? Então você consegue pegar uma imagem e marcar ali é um cachorro, ali é outro cachorro, ali é um gato. Né? Ou também segmentação, né? Quer dizer, você marcar os pixels que representam o gato, o cachorro, o outro cachorro. São diferentes coisas que você pode fazer com a imagem. E nessa área de imagem, o mais interessante, a mais forte, é o que se chama de Deep Learning, né, que é o aprendizado profundo, que é uma sub-área de Machine Learning. Né? Aqui tem
tem, daqui a pouco eu vou mostrar o aprendizado profundo, mas aqui antes tem o conceito básico, né, do machine learning, que é o aprendizado supervisionado, que é onde tem a maioria das aplicações bem-sucedidas, que assim, o que está sendo usado efetivamente com mais sucesso é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Ou seja, você tem que, em princípio, ter um monte de dados anotados, quer dizer, você tem que passar para a máquina e dizer, olha, isso aqui é uma maçã, isso aqui é outra maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é um morango, enfim. Jogar lá um monte de coisas que você já diz de antemão o que é, então é pré-definido, né? E aí a máquina vai ser treinada e ser capaz de aprender no futuro reconhecer maçãs e morangos, né? Enfim, esse é o aprendizado de máquina clássica. Você precisa de muitos dados anotados. Dados anotados é isso, dado onde você diz o que é, onde é que está aquela coisa que você quer encontrar. É para o treinamento, né? E o aprendizado profundo é uma sub-área. Você olhar o seguinte, a inteligência artificial é o mais amplo, o machine learning é uma sub-área de inteligência artificial, né? Existem outras coisas de inteligência artificial que não são aprendizado de máquina, e dentro de aprendizado de máquina tem uma sub-área que é o aprendizado profundo, que é, na verdade, uma rede neural mais complexa com várias camadas internas, que é muito inspirada no funcionamento do cérebro humano, né? E que a vantagem é que traz resultados mais sofisticados, né? resolve problemas mais complexos, mas você precisa de muito mais dados de entrada e também o treinamento é mais pesado. Geralmente você precisa de muito tempo e uma capacidade de processamento grande. Geralmente você precisa de placas gráficas, né? Chamadas de GPU, poderosa. Você precisa realmente de um... Tanto que para isso a Google e outras empresas até alugam, né, isso na nuvem para você usar e fazer esse tipo de processamento lá. Pago, né? Porque geralmente às vezes você não tem essa capacidade de processamento local. E você paga por tempo, né? Então, às vezes demora dias, semanas para você fazer um treinamento de uma rede, né? E, enfim, eles oferecem esse tipo de serviço. Enfim, mas a vantagem é que traz excelentes resultados em processamento de imagens, particularmente em outras áreas também, mas a gente está falando aqui de processamento de imagem, né? E esse acaba sendo um problema, né? Porque assim, você precisa de muitos dados, né? Quanto mais dados você tiver, aqui está a quantidade de dados, aqui o desempenho, quer dizer, quanto mais dados você tem, melhor vai ser o desempenho. Desempenho significa no sentido de reconhecer melhor aquilo que você quer reconhecer, né? Acertar melhor aquilo que você se propôs a acertar. Então, e aí tem um gap, né? Porque essas gigantes da indústria aí, Google, Microsoft, têm capacidade para conseguir esses dados, né, em quantidades gigantescas. Quando você vem para o mundo mais normal, você não consegue tudo isso. Então você sempre está aquém, né, dessas grandes companhias. Enfim. E o grande desafio é esse, né? Dados para treinamento. Porque você precisa de muitos e você geralmente não tem muitos. Em medicina, particularmente, isso é uma grande verdade, né? Você não tem muitos dados. Onde dados aí não é só exames, né? Exames, imagens de exames você tem, né? Você vai no laboratório, no hospital e consegue milhares de ultrassom, de tomografias, enfim, isso aí não é, o problema não é a imagem, o problema é a anotação em cima das imagens, né? Porque você precisa treinar. Então, se você quer segmentar alguma coisa, né? Você tem que pegar aquelas quantidade enorme de imagem e marcar lá o que é cada coisa que você quer. Então, isso é uma quantidade grande que exige um trabalho de um especialista, né? Um médico, enfim, um radiologista, sei lá quem é que entende disso. Então, é um trabalho manual, né, necessário para esse treinamento, fazer aquela mágica de segmentação aqui. Então, isso é o que geralmente não tem, né? Que é difícil conseguir, é caro conseguir, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito, que eu vou mostrar alguns projetos aqui em diante, é isso que a gente chama de data cêntrico, né? Machine learning centrado nos dados. Ou seja, você está focando, porque assim, o sistema de inteligência artificial tem um código de dados, né? A gente está focando muito em como alterar dados para melhorar o desempenho, né? Melhorar dados significa dados melhores anotados, ou conseguir trabalhar bem com menos dados, né?
E em contraponto com a machine learning mais tradicional, centrado no modelo, você está focado em melhorar as redes, melhorar lá o cérebro lá da coisa, né? Não tanto melhorar os dados. E, enfim, a gente foca mais em data center porque é uma realidade, né? É até dita por pessoas que estão na área de aplicações práticas, né? Por exemplo, o François Chollet, que é um dos engenheiros-chefes da Google nessa área, ele disse, para mostrar isso no nosso projeto, que a grande maioria do tempo que você tem em projetos de aprendizado de máquina é nessa coleta e anotação dos dados. Tem uns números aí que dizem que 80% do tempo do projeto é gasto nisso. E por outro lado, que até em contraposição com isso, a maioria das pesquisas não estão nessa área, estão mexendo mais na arquitetura, na otimização das redes, etc. Então, como ele diz, ele tem poucas pesquisas nas melhores práticas para tratar esses dados, né? Mesmo sabendo que isso vai ter, às vezes, mais impacto no resultado do que, por exemplo, você mexer na arquitetura de uma rede. E o que existe hoje, né, o que eles estão tentando mudar com essa visão aí de data-centric research em machine learning, é que trabalhar com os dados, a preparação dos dados não é uma coisa que deve ser deixada como exercício, digamos assim, para o leitor, né? É essencial e é onde está o grande problema dos projetos. A aprendizagem de máquina aplicada, né? Quer dizer, quando você quer aplicar isso em algum lugar, por exemplo, na medicina, dado é o seu problema fundamental. E aí a gente, né, como especialista, tem feito, pelo menos nossos trabalhos acadêmicos, né, de alunos, muito focado nesse problema da falta de dados, de melhorar os dados. Então você tem inúmeros caminhos aí, né, por exemplo, você tentar trabalhar com poucos dados, literalmente você tem poucos dados. Então, por exemplo, o primeiro caso que eu vou ver ali está na primeira linha verde aqui, que é aumento sintético dos dados, ou seja, você não tem dados reais, mas você pode criar dados artificiais, automaticamente, que vão servir, obviamente eles vão ser fiéis, né, ou factíveis, verossímeis o suficiente para poder ser usado como treinamento, né? Então você vai aumentar esses dados artificialmente, o que significa que você vai poder trabalhar com menos dados. E tem vários outros exemplos ali, por exemplo, trabalhar com conjuntos não anotados, que seria o sonho, né? Por exemplo, aqui você é capaz de tentar fazer uma estimativa de quais dados seriam mais importantes anotar, de modo que você precisa anotar menos dados. Enfim, tem uma quantidade enorme de oportunidades aí nessa área de trabalhar com os dados, né? Particularmente nessa linha de data augmentation, né, sintético data augmentation, a gente teve um trabalho de doutorado, que foi até o primeiro trabalho na área médica que usou machine learning, né? Aqueles projetos que eu mostrei antes, né, de reconstrução são mais antigos, né? Como o IGC, falo isso como se fosse bem antigo, né? Não é tão antigo assim, mas esses são os primeiros. E esses aqui já foram aí, 2018, 2019, quando o machine learning meio que, enfim, invadiu e não deu para falar assim mesmo. No caso desse trabalho aí, que foi a tese do Victor, né, o primeiro autor ali, ele começou na ideia de a gente queria reconhecer, né, fazer segmentação de pólipos em colonoscopia, né, que são aquelas imagens de vídeo lá. A gente começou o trabalho, o doutorado dele, sem imaginar que ia ter que usar machine learning, né? Na época ainda a gente achou que podia usar técnicas mais tradicionais, mas ao longo do próprio projeto ele viu que o que estava saindo aí na literatura, o que vinha com aprendizado de máquina, era infinitamente superior, então não tinha como fugir disso. Aí o trabalho migrou para aprendizado de máquina, né? Focado nos dados, né? Sempre, no caso aqui, melhorar os dados de treinamento. A gente queria melhorar a taxa de detecção de pólipos naqueles vídeos, né? A detecção de pólipo automática, né? Baseada em machine learning, já existiam, né? Existem soluções para isso, baseado em machine learning, a gente queria fazer, né? Fazer algum avanço, melhorar alguma coisa aí.
porque inclusive tem pólips que são difíceis de perceber, ou porque estão ocultos na prova do intestino, porque são flats, né, são planos, enfim, ou são pequenos. Então a gente queria, né, melhorar o desempenho baseado em redes. Como é que a gente melhorou o desempenho? Melhorando os dados, né? E nesse caso existem bases na internet, bases de dados abertas, onde o cara tem aí exemplos de colonoscopia, onde já fizeram, justamente para estudo, né, a anotação dos dados. Então você tem lá os vários quadros onde você diz, ó, aqui tem um pólipo, opa, isso aqui é um touch. Onde você tem, onde você tem, né, a marcação, por exemplo, nesse lugar aqui da imagem tem um pólipo, sei lá, deve ser isso aqui. Aqui tem um... Professor. Oi. Aqui tem um, enfim. Foi marcado, né, manualmente isso, e já existe na internet essas bases, justamente para as pessoas fazerem pesquisa em cima disso. Enfim, marcação de seus pólipos. A gente queria justamente melhorar isso. Então, o que a gente fez? Duas coisas. Uma é inserir pólipos de uma imagem em outra. Então, a gente aprimorava as imagens com pólipos reais, mas colocados dentro de um... né, ficando bastante realista. Então, a gente pegou esse aqui, juntou numa imagem que já tinha um. E, claro, preservando o realismo. Não é simplesmente copy e paste, né? Você tem que colocar dentro da textura, da iluminação desse aqui, como se fosse um pólipo real aqui, quer dizer, uma situação que tinha dois pólipos. Então a gente combinou, né? Criou novas imagens, combinando, né, resultados de outras, de modo a aumentar os dados. Né? Ou seja, a gente passou a ter mais dados de treinamento, porque a gente fez os dados sintéticos, né? Claro, preservando o realismo. Além disso, a gente usou uma outra coisa bem interessante, que são redes GAN. Redes GAN para gerar pólipos sintéticos. Né? Essa rede GAN, nós chamamos, na verdade, depois eu vou explicar, mas aqui são exemplos de pólipos gerados com zoom, né? Mas gerado artificialmente. Então, isso não são pólipos reais, são pólipos gerados pela GAN. Então, a gente colocava isso também. Então, gerou imagens que são completamente sintéticas, assim, pólipos completamente sintéticos, mas que são bem reais, porque essa rede tem capacidade de fazer isso. E aí, achei até que vale a pena explicar um pouquinho sobre ela. Elas são chamadas de redes generativas adversárias. São redes que tentam criar coisas feitas, mas justamente para enganar a rede. Né? Então, assim, você tem são adversários por causa disso. Né? Você tem duas redes que estão brigando. Assim, né? Uma tenta gerar o falso e a outra vai tentar descobrir que é falso. Então, elas vão vão aprendendo, o gerador vai aprender a enganar a outra, gerar coisas que passariam como reais. Então, por exemplo, aquela figura ali da direita, isso aqui, o que não está em amarelo são imagens reais. E essa última coluna aí, que está marcada em amarelo, são imagens geradas pelo GAN. Ou seja, não existem aquelas faces ali. Elas foram montadas a partir do conjunto de faces que você tinha aí, mas elas são perfeitamente enganáveis, né? Elas enganariam perfeitamente uma rede que enxergaria aquilo ali como face verdadeira. Então, esse tipo de coisa tem um potencial grande para você melhorar, né, o treinamento, criando dados artificiais. Né? Vocês já devem ter visto até aí o chamado deepfake, né, que é que você bota o rosto da pessoa. Você bota toda a imagem da pessoa falando alguma coisa que ela não falou, né? Então, daqui a pouco vai ter provas contra você que você nunca fez, né? Isso é um perigo, de certa forma. Enfim. E então, nessa linha de inteligência artificial, né, os projetos atuais que a gente tem com a GES são todos nessa linha, né? Todos dependem, para obter resultados, né, com machine learning. O primeiro deles esses dois projetos que eu vou falar com a GES são projetos que estão em andamento hoje, né, projetos atuais. O primeiro é para você encontrar o contorno do coração fetal
na verdade não só do coração, mas das estruturas do interesse, né? As 4 cavidades, isso aqui que eu acho que é a aorta, né? Enfim, a partir de ultrassom, né? Ultrassom fetal, usando aprendizado animal. A visão de longo prazo é você ser capaz, lá na frente, né? Não é desse projeto ainda, mas é onde a gente está chegando lá para frente, é que você seja capaz de fazer até uma detecção automática se aquele coração tem algum problema ou não. Mas isso ainda está bastante longe, né? O que a gente tem hoje o objetivo desse projeto é justamente você primeiro detectar as estruturas do coração ali, né? E isso é em vídeo, né? O coração está batendo ali, então a gente tem uma dificuldade adicional, né? É mais complexo do que você encontrar um gato numa imagem parada, né? Porque aí a coisa está mudando de forma, né? Tá se mexendo, enfim. É um problema um pouco mais complexo do que os convencionais. Então aqui na verdade é só mostrando, por exemplo, a imagem que foi anotada, né, pelo médico, a imagem de entrada, que é o ultrassom, e a imagem que a rede prediz, né? Que o nosso resultado prediz. Muitas vezes até está melhor do que o próprio médico. Por exemplo, aqui, ali também os contornos estão mais certinhos ali até do que aqui. E o grande problema, de novo, focando, foram dados. Né? O projeto hoje, exatamente hoje, né, no mês de março, completa 2 anos, né? E o primeiro ano dele foi só dedicado a preparar o dataset, né? O conjunto de dados que a gente precisa. Que tem 100 gigabytes de tamanho, são 400 mil quadros, né, de imagens anotadas, porque são vídeos, né? Então você tem 400 mil frames anotados, né? No caso, marcações ali. E você tem 120 mil anotações do tipo segmentação, né? Isso aqui é uma anotação de tipo segmentação. Isso aqui é o, sei lá, ventrículo esquerdo, sabe? Enfim. E 600 mil anotações do tipo classificação. O que é a coisa? Ou seja, é muita coisa, né? Isso demorou um ano, porque além do trabalho que tem que fazer tudo isso, né? Ainda tem a correção de erros, né? Porque, por exemplo, aqui são vários exemplos, temos uma correção enorme de exemplos mal feitos. Aqui, por exemplo, a marcação está muito ruim, né? Fora um pouco. Mas também está um pouco fora. Né? Aqui, no exemplo, a pessoa errou. Colocou dois ventrículos direitos, né? No lugar do celular. Então, assim, estou falando isso porque, na verdade, ela já nos fornecia esses dados, além deles. A gente não estava fazendo isso, eles que faziam isso. Só que o que a gente recebia tinha muitos erros, mas a gente tinha que tratar isso, né? Então foi um ano resolvendo isso. A gente teve até que desenvolver uma ferramenta gráfica para permitir a correção das anotações. Então, assim, foi um ano que foi dedicado só a isso. Então, quer dizer, volta aquela máxima lá do database cêntrico, né? Quer dizer, dados são um problema essencial nisso. Muitas vezes é problema da teórica, é um pouco deixado de lado, mas na prática não é. Uma empresa grande por trás, gerando as imagens, e a gente estou gerando as imagens anotadas, né? E a gente levou um ano para poder ter esse conjunto de dados pronto para a próxima etapa, né? E aí, o que era a próxima etapa? Né? Você ser capaz de fazer uma série de coisas. Né? Primeiro, você encontrar dentro do vídeo aqueles trechos que pegam todo o ciclo cardíaco. Né? Quer dizer, qual é dentro daquele vídeo, onde é que está o trecho que pega o ciclo cardíaco, o sístole de ácido, certinho ali, né? Bem perto. Depois, traçar o contorno ali das cavidades, das estruturas que você quer, né? Que são as 4 cavidades, mais a aorta, ou poderiam ser outras também. E depois rastrear, né, a movimentação daquele vídeo, que é o que está acontecendo ali, a movimentação. Tudo isso já existia, né? Porque aí tem um videozinho ali rodando, de forma manual. O que a gente fez nesse projeto foi automatizar tudo isso também, porque são tarefas extremamente trabalhosas, então a gente automatizou tudo, né, de forma a chegar no resultado que a gente é capaz de, a partir do vídeo, achar
um pedaço do vídeo que seja. Porque o vídeo é um coração, né? É um exame. Então você, dessa amostra de vídeo que eu tenho, onde é que está um bom pedaço para eu analisar ali o ciclo cardíaco, né? Então a gente descobre ali, por uma série de fatores, que o trecho bom seria isso aqui. Enfim, aí dentro desse trecho, aí a gente pega ali o ciclo, né? Por exemplo, isso, sístole, diástole e tudo mais, e aí consegue fazer o contorno, né, da região e também depois a segmentação. Ou seja, essa é a primeira parte, né, que você quer o projeto, mas é a primeira parte de uma visão da GE de, a partir daí, então, agora que a gente já é capaz de pegar um exame e reconhecer as estruturas, qual seria o próximo passo, né? E a gente começar a pensar em novos usos, inclusive detectar alguns problemas aí que podem ter, né, nessa movimentação, né, nesse ciclo cardíaco e tudo mais. Uma chave para isso, né, para a gente conseguir isso, foi o que a gente chama de imagens end-mode, né, que a gente, na verdade, não trabalha com ultrassom propriamente dito, com a imagem que sai da ultrassom. A gente traça linhas e gera uma imagem, um gráfico unidimensional assim, onde a gente consegue perceber a movimentação assim, e aí, a partir daí, trabalhar com isso é mais simples, né, para uma rede do que trabalhar com a imagem. Então, ali no final, ali, né, nas duas últimas imagens, tem os vídeos ali, né, tem exemplo, né, de um ciclo cardíaco aí, e toda a segmentação que a gente faz. Dá para ver as cavidades ali se mexendo, né, de acordo, aqui é o contorno, né. Ou seja, isso é um primeiro ponto que demorou 2 anos para a gente chegar, que a partir daí se pretende fazer outras coisas, né? Bom, um outro projeto que a gente tem, nessa linha também de machine learning, né, como eu falei, os projetos atuais são todos focados nisso, também com a GE e com o Hospital de Amor, lá de Barretos, que agora se chama Hospital de Amor, que é, né, uma referência em oncologia aqui no Brasil, usar inteligência artificial para avaliar a qualidade de uma imagem de mamografia, né? Por quê? Porque a mamografia, vocês sabem, né, que é um exame chato, né, que é desconfortável, e então, e muitas vezes é ruim, né? E ele não atende certos requisitos, ou então você dobra alguma coisa que de repente ele não vai ser adequado para você avaliar o que você quer avaliar aí, né? Então, existem as guidelines internacionais que definem um conjunto de regras que a imagem deve cumprir para ser considerada uma mamografia de boa qualidade. Então, para evitar que isso depois, só na hora que o médico for analisar, que ele descobre que está ruim, aí tem que chamar a mulher de novo para fazer uma outra imagem, enfim, esse tempo, já desconforto e tudo mais. O que se quer aí é dizer automaticamente na hora, não, peraí, isso aqui não ficou bom não, tira outro, né? Essa é a ideia. Então, o que a gente precisa? Saber quais são os problemas que a gente quer descobrir na imagem, né? E aprender a reconhecer esses problemas quando eles acontecerem, né? Então, são duas visões, né? São 2 anos, né? E o crânio caudal, né? E, então, cada um tem o seu conjunto de regras, a gente trata algumas delas, né? Por exemplo, o peitoral não está à altura da papila, tem um ângulo, você não pega o ângulo mamário, então você perdeu um pedaço aqui, que poderia ser importante, tem coxa excessiva, papila não centralizada, você não pega o músculo peitoral, então assim, tem uma série de problemas que estão nessas guidelines que a gente foi avaliar. Então, a primeira etapa é justamente segmentar, você reconhecer na imagem as estruturas que você precisa. Que no caso são essas partes aqui, né? O níquel, né? O tecido, o músculo. E aí, depois da segmentação, você avalia a qualidade e gera um relatório dizendo, olha, isso aqui não está bom por causa disso, né? Então, na verdade, são essas estruturas aqui, né?
o nipple, o tecido fibromuscular, o e o músculo peitoral. Eu acho que a gente, não sendo médico, a gente vai falar alguns termos errados. Nipple é mamilo. Mamilo, o breast é o que? É o Breast é a mama. a mama mesmo, né? Tá. E como na GE a comunicação é toda feita em inglês, porque a gente trabalha com a sede não, com a fábrica do ultrassom, né, que é lá na Áustria, eu realmente às vezes não sei os termos em português. Enfim. Enfim, aí a ideia, o primeiro passo é segmentar isso, né? Para reconhecer essas estruturas dentro da imagem. E para chegar nesse ponto, de novo, é aquela história do treinamento, né? Aí essas imagens veio lá do Hospital do Amor, né? Que foram mais ou menos 5.200 de cada ângulo, né? 5.199 em MLO e 5.122 no CC. Então, são mais de 10 mil, né, imagens anotadas para a gente fazer esse treinamento. Quer dizer, os números são sempre grandes, né, então toma um tempo mesmo. E aí, com isso, a gente usa também muito processamento geométrico, né, porque muitas dessas guidelines tem a ver com ângulo, né, com centralização do mamilo, coisas e tais. Então a gente usa muito geometria mesmo, né, processamento geométrico, passando linhas e tudo mais, e também métodos baseados em regras, né, porque as regras são essas, né, está centralizado, enfim, tem ângulos que tem que respeitar e tudo mais. Isso para gerar o relatório. E particularmente também uma parte de aprendizado de máquina para essa questão do ângulo inflamamário, porque aqui você não pode ter dobra de pele aqui, né? Porque isso pode dificultar a visualização do tecido ali que você quer ver. Então você tem que, a gente faz dois treinamentos, para saber se existe a dobra, né? E se ela está em conformidade ou não com o que tem que ser emitido, né? E aí, isso aí a gente teve 8.140 mortes. Sempre números grandes, né? Sempre assim, um pouco desanimador às vezes isso, né? Você sabe, para você chegar numa situação dessa, você tem que passar por um bom tempo conversando com médicos, meio que enchendo o saco para corrigir, para fazer, para corrigir, enfim. São difíceis nesse aspecto. Bom, e aí o resultado disso é, né, a partir de imagem, você faz um certo pré-processamento, chega na segmentação daquelas 4 estruturas ali, né, aí você faz algum processamento geométrico, o pós-processamento e gera algum relatório, né? Por exemplo, tem mamilo? Tem. Encontrou o músculo peitoral, sei lá. Qual é o ângulo inflamamário, enfim. E aí depois você faz, né, o reporte, o relatório da qualidade. Por exemplo, olha, nessa história aqui, o nível do mamilo não está conforme a regra, né? O extrato do inflamamário também não. Você gera esse resultado, né, que a pessoa pode ler e entender qual o problema que eventualmente pode ter. E também gera um relatório visual, praticamente do ângulo inflamamário, né, que aí aqui mostra aqui uma região sem a dobra. Esse aqui tem uma possível dobra, porque também é um resultado da rede neural não é 5% sobre a fibra não meteorológica. Aí a gente vê que tem possíveis que foram aí, mas está de acordo aí com o que. Esse aqui já disse, olha, tem um possível skin fold na obra, mas em desconformidade. Esse tem esse resultado visual também. Bom, então assim, são esses exemplos aqui que a gente tem, né, da nossa. Que a gente tem que trabalhar com isso, e tem outros trabalhos acadêmicos e acadêmicos também, outros que vão defender, mas para estar falando aqui, eu preferi focar nos projetos mesmo, porque eles têm uma coisa mais interessante, a meu ver, que é essa realidade aí triste da quantidade de dados, né?
quando aquele caso da tese de doutorado que eu mostrei, ele usou bases de dados da internet, então fica até mais fácil você trabalhar dessa forma. Mas quando você precisa realmente treinar uma coisa, você tem que ter uma parceria de uma dieta, um hospital, um novo, gerar todos os resultados. Né? Bom, e só para terminar, vou para a última parte do título, né, que é produções e imagens médicas. Será que tudo isso vai revolucionar? Eu acredito que sim, porque eu peguei um gráfico aí de. Não estou dando para ler direito, mas. De futuras tendências de medicina e marquei aqui com a seta tudo que tem a ver com essas tecnologias que eu falei. Você pega aqui, por exemplo, virtual, realidade virtual no gerenciamento da dor, próteses baseadas em AI, a realidade aumentada de cirurgia, virtual realidade de treinamento pessoal, educação de pacientes, realidade virtual, realidade aumentada em medical education, na educação de pacientes, impressão 3D de próteses, 3D bioprint, enfim, aí no diagnóstico, aí inteligência artificial, né, na decisão médica, enfim, então 3D print. Então, assim, são tendências e que ainda estão nessa fase assim, inicial da curva, né, que você tem aquela curva onde você tem a primeira parte que é Rising Expectation, onde a expectativa está alta, depois você começa a encontrar utilidades práticas, mas gera aquela curva de decepção, né, porque você teve uma hiperexpectativa da coisa e depois ela assume a utilidade prática, ou seja, são coisas que ainda estão muito do lado de cada curva, ou seja, essa tal de revolução aí está no início, né? Na verdade está só na ponta do iceberg, então a gente ainda vai ter muita coisa de novidade nisso aí, então isso é um campo bem interessante e sim, acho que é bem assim, interessante essa parceria aqui com a medicina, justamente porque isso não é uma coisa, só o lado da tecnologia não resolve, né? E também só o lado da medicina não vai resolver. Precisa realmente dessa parceria para que essas coisas aí possam evoluir e chegar onde a gente espera que chegue. E a tal da revolução. Tá bom? Bom, tá aí. Professor, temos uma pergunta do professor Sidney Patronic. Ele pergunta se vocês costumam fazer pré-processamento, redução de ruído, realce de bordas, etc., antes de começar o processo de anotação das imagens, ou isso traz algum risco à qualidade da detecção? Então, depende nesses dois casos aí, não. Mas em alguns casos a gente usa, né? Por exemplo, naquele primeiro projeto que eu mostrei de reconstrução, sim, porque aí você melhora a qualidade da reconstrução. Mas nesses projetos que simplesmente os médicos anotam, não, a gente não usa. Não, assim, eu não afirmaria que vai reduzir a qualidade da detecção, mas assim, não é necessário, porque o médico sabe, né, enxergar aquilo ali. É feito realmente. Então, obrigado pela pergunta, Cid. Professor Alberto, muito obrigado e parabéns pela palestra, mostrando aí tudo que já está sendo feito e o que promete que virá, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira, diante dessa dificuldade de geração de dados, se faria sentido aproveitar os processos educacionais à medida em que os estudantes são treinados, né? E aí, por exemplo, ao final de disciplinas ou de cursos, eles estão mais aptos para fazer anotações. E aí poderia, talvez, fazer uma parceria educação-pesquisa nesse sentido, né? Nunca tinha pensado nisso, eu concordo, que é um potencial enorme, porque assim, os exemplos que a gente tem são pessoas contratadas para isso. A GE lá deve ter seus médicos contratados para fazer isso. Ali no hospital do Amor também, as pessoas que estão lá fazendo, então, são médicos que estão no hospital fazendo aquilo. Então, está inevitavelmente gastando recursos muito mais caros, né? Nesse caso, seria quase que recurso zero, porque o aluno faria uma prova, né? E a partir dos dados que forem corretos, por exemplo, e assim, aí tem uma massa grande que vai ter que tem que trabalhar, né? Digamos assim, tem que fazer alguma coisa. E você aproveitar isso para isso é uma ideia realmente muito interessante, não tinha pensado. A outra pergunta o senhor mencionou o uso da geometria, né, para trabalhar com as imagens.
Nesses projetos é usado a geometria fractal, já que são imagens irregulares, ou não necessariamente? Não, ali é uma geometria bem básica mesmo, de traçar linhas. Você tem aqui uma milha, você tem aqui alguma outra estrutura, são coisas bem básicas, triângulos e coisas assim. As guidelines são muito por aí, né? Professor Alberto, eu sou radiologista há 48 anos. Então eu vivi aí durante esse momento, começando pela maternidade. Eu tenho uma filha de 44 anos, radiologista também, e o diagnóstico que ela era do sexo feminino foi feito numa radiografia simples do abdômen. Então, quando eu aprendi radiologia, não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha nada. Então, a gente aprendia tudo. Tudo que você mostrou, a gente aprendia. Perfuração, tamanho de cor, tudo era feito daquela forma. Uma das coisas legais, importantes aqui para nossa medicina, foi exatamente o encontro com o Jorge Lopes e com o pessoal da informática. Nós fizemos, eu acho que foi a partir desse entendimento com eles, que nós conseguimos o departamento de medicina. Eu sempre gosto de falar isso, porque realmente foi essa interação dos outros setores da universidade que tem tecnologia para a medicina, que a gente pudesse fazer associação. E o reitor nem acreditava nisso. Nós marcamos um evento, que seria lá no campus, no auditório do Anchieta, mas o Anchieta tem 120 lugares. Vieram 230 pessoas. Então, mostrando a interação que havia, né, nesse progresso da metodologia que vocês trabalham com pesquisa e, obviamente, vai avançando e sempre no bom sentido para quem faz interpretação de exames, obviamente, vai ajudar muitíssimo no diagnóstico mais preciso. Quando você chegou à mama, eu trabalhei no Instituto Nacional do Câncer e também fui presidente do Colégio de Radiologia. E quando nós fomos ver as mamografias da época, é absolutamente inacreditável que alguém dava microcalcificação, que era o dedo molhado na revelação. A mulher perdia a mama porque o camarada botava o dedo para revelar o filme e dava aquilo como microcalcificação. Tá? E essas dobras e tudo isso escondia, pegava um pedacinho da mama, etc. Então nós criamos um programa de controle de qualidade, inclusive ele dá um selo. Né? E talvez fosse interessante rever aquele projeto, porque todo serviço que quer o selo de qualidade, ele tem que mandar as radiografias para um grupo de especialistas para fazer a avaliação. Acho que então toda essa tecnologia ela podia ser aproveitada nesse sentido, não é? de melhorar a qualidade da imagem. Né? Então, me sinto meio jurássico, né? Claro que ninguém aqui, certamente nenhuma. Só aqui na frente, porque está todo mundo ouvindo o senhor no YouTube, mas não está te vendo, a câmera só pega aqui na frente. Então, esse jurássico, né, porque tem gente aqui que nem talvez uma exceção ali, mas a maioria talvez não tenha chegado aos 50 anos ainda. Né? Então, nesse tempo em que você fala com o neto hoje, que não tinha telefone celular, ele não pode acreditar que não tivesse telefone celular, porque hoje qualquer criança de 5, 6, 7, 8 anos já tem telefone celular. Então, essas coisas, ar-condicionado, quer dizer, são coisas que os jovens presentes aqui não teriam nem ideia de que aquilo acontecia. Né? Quando você mostra o exame do intestino para procurar pólipo, eu também procurei pólipo. Só que era um exame chamado Clisteropaco ou Enemopaco, né? Era um método que se colocava
uma sonda do reto, né? E introduzia o meio de contraste. E depois esvaziava, depois botava ar, e aí a gente descobriu os pólipos, descobriu o câncer, descobriu essas coisas todas. Né? Então, é uma evolução tão fantástica, né? Que eu não imagino que daqui a um tempo mais, 10, 12 anos, sei lá, 15, que eu vou ter oportunidade, porque eu estou com 77 anos, eu não tenho, talvez, muito tempo para ver essas coisas que você mostrou. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer, me fez recordar a minha história como radiologista, não é? E os meus alunos que pudessem, hoje em dia, eles não sabem nem contar costela numa radiografia de tórax, né? Que era uma coisa tão simples, né? Aí eu pergunto para a médica, assim, do segundo ano de residência, você pode contar as costelas? É uma radiografia minha, até porque minha radiografia de tórax é modelo de normal. Só tem umas falsificações da cartilagem costal, porque é óbvio, né? E ela ia começar, mas não começava, o dedo não andava. E aí eu falei, são as costelas posteriores. Por que tem? Por causa da hiperexudação pulmonar. Sim, isso é uma. E as outras 9? O que pode acontecer numa costela que pode dar 9 diagnósticos? Se você olhar as costelas, mas o cara não olha nem a radiografia, ele dá uma olhada geral assim, não faz mais. Hoje é só tomografia, ressonância, e os pedidos são os mais absurdos possíveis. Tá? Então, essa eu já contei aqui, certamente muitos que estão aqui ainda não ouviram isso, mas o camarada pede um PET scan, né? PET scan, é um exame de sistema nuclear, que seria PET scan, né? Pedir uma tomografia computadorizada transvaginal, né? Quer dizer, o médico que bota o carimbo, o CRM, não tem ideia do tamanho de um tomógrafo e do tamanho de uma vagina, né? Porque fazer uma tomografia transvaginal. Então, assim, realmente a tecnologia ela vai avançando, mas o pessoal vai usando a tecnologia mais avançada e esquece que a tecnologia que existia, que a gente aprendia, ela faz muitos diagnósticos. Tá? Então, eu queria lhe agradecer muitíssimo mais uma vez, desculpe eu ter me estendido aí, mas me fez recordar a minha história dentro da radiologia. Tá bom? Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Vou só abrir um comentário aqui rápido e dizer assim, eu acho que assim, os nossos projetos ainda estão muito longe de ousar fazer qualquer diagnóstico. Não tem nada. Então, assim, acho que nem a própria empresa, né, a GE, por exemplo, sabe que chegar uma marca que faz diagnóstico é uma coisa que eles não vão conseguir. Tem todos os médicos por trás que tem que ter isso. Mas você conseguir dar mais informação como um modelo 3D ou como relatório de qualidade daquela mamografia, aí eu acho que ajuda o médico, né? O Guilherme Lorenzoni, bom dia, Alberto. Poderia citar os softwares usados na segmentação das imagens? Me pergunta se o Inversalis Livre ainda é utilizado. Então, o que acontece é isso, tudo que a gente usa nesses projetos são nossos. A gente justamente desenvolveu o software para fazer essa parte automática. Assim, o que a gente pega é um processo inicialmente manual, né, que aí usa alguns softwares, mas eu acho que o Inversalis não é muito usado mais. E a gente automatiza tudo isso com nossos próprios softwares. A gente vai desenvolvendo as bibliotecas para isso, as coisas para isso, porque basicamente o que a GE quer é isso, quer pegar esse negócio e colocar dentro da máquina, né? Então ela não pode botar um software de terceiro dentro da máquina. Então, assim, tudo que a gente faz são desenvolvimento dessas coisas, né? Agora, nesse processo externo, assim, manual, o Inversalis faz parte desse processo, mas ele não é muito usado, não. Pelo menos aqui, né? Não sei fora daqui. Oi, sou o Ricardo, sou da psiquiatria. Um projeto que nós tínhamos pensado em relação ao uso de realidade virtual para tratamento de fobias específicas que até foi sugerido para o departamento lá de design, tratar fobias de entrar em tomografia ou máquinas de ressonância magnética, que é um problema relativamente comum e isso teria um impacto, acho que muito grande. Você vê alguma possibilidade de fazer alguma simulação, igual
foi feito com uma fobia de avião, simulação para ambientes fechados Mas uma pergunta, isso tem a ver com a fobia mais geral de estar em lugar fechado? Ou às vezes o cara nem tem isso, mas às especificamente... vezes descobre lá na hora. Entendi. É uma fobia bem específica, né? Não, eu acredito que sim. Simular, a gente pode simular, entre aspas, qualquer coisa. A questão é aí que entra o que o psiquiatra vai fazer com aquilo. Aí é que a nossa parceria com o ICUP é isso. Eles definiram todo o protocolo de tratamento. Né? A primeira sessão é só para ambientar, a segunda o cara usa uma realidade virtual, mas que não é nada a ver com o aeroporto, só para ele colocar o óculos, se ambientar com aquilo. Então, assim, a gente só sabe fazer o software. Como fazer o paciente melhorar com aquilo, assim, mas assim, ser capaz de fazer uma simulação de alguma coisa que um bom psiquiatra e um bom anestesista resolve isso. Resolve sempre. Bom, tem aí o meu contato, né? Quem quiser depois conversar sobre esses assuntos. Professor, muito obrigado mais uma vez, agradeço a presença de todos e com isso estamos encerrando o Departamento de Medicina 2022.